A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da célula. Nós estamos falando sobre personagens bíblicos, né? Nós falamos sobre usar, nós vamos retirar dessas vidas, né, princípios tão poderosos para nós realmente continuarmos a sermos edificados pela palavra de Deus. Amém? Eu quero, em primeiro lugar, pedir perdão aos irmãos que eu não consegui enviar o último vídeo sobre usar, enviei somente os áudios, né? Eu tive um problema com a internet, então eu não consegui enviar e logo depois eu tive um curso em Formiga, onde eu tinha que estar lá, então não consegui enviar os vídeos, tá? Essa semana eu consegui postar, né, os vídeos, então se você quiser ver os vídeos, está lá no meu canal, então você pode ali estudar mais um pouco da palavra. Mas hoje eu quero falar sobre Maria, né, essa mulher de Deus. Eu quero falar sobre as fases do cumprimento do propósito de Deus. Olha só, Jesus, ele nunca nos pediu para nós orarmos para enviar coisas financeiras, ou seja, suprimento financeiro e material para a obra de Deus. Não que isso seja errado, pelo contrário, isso é bênção. Mas existe uma oração específica de Jesus que ele pediu para nós orarmos para Deus enviar trabalhadores para a sua seara, ou seja, fala de homens e mulheres que têm um chamado de Deus na vida deles. E o chamado de Deus é algo que às vezes traz confusão na vida das pessoas. E sobre isso que eu quero falar usando a vida de Maria. Porque alguns já têm convicção de um chamado desde criança. Outros têm conflitos com relação ao chamado, né? Então esse conflito com relação ao chamado já quer dizer que Deus está te chamando. Como assim, pastor? Deixa eu te dar um exemplo. Eu nunca tive conflito no meu coração se eu seria um engenheiro. Nunca passou pela minha cabeça ser engenheiro. Eu nunca tive conflito no meu coração se eu seria um padre. Eu nunca tive vontade de ser padre, mas teve uma época da minha vida que eu tinha um conflito se eu faria medicina ou se eu faria odontologia. Ou seja, Deus estava querendo falar comigo. Tinha uma época da minha vida que eu estava em dúvida, eu tinha um conflito se eu seria um pastor ou não seria um pastor. Ou seja, Deus estava querendo falar algo no meu coração, né? Mas esses conflitos, né, que nós temos no nosso coração, não é motivo para nós resistirmos ao chamado. Pelo contrário, nós devemos agora colocar isso diante do Senhor para buscarmos direção e propósito com relação a tudo isso, né? Mas nós temos às vezes alguns chamados na Bíblia que são muito interessantes. Tem chamados que foram pela obra soberana de Deus, como por exemplo os apóstolos. Jesus simplesmente passando falou assim: olha, você vem e segue-me. Outros foram chamados por Deus e resistiram ao chamado no primeiro tempo, como Moisés. Ou seja, ele foi ali naquele momento chamado por Deus e Moisés falou: não, eu não sei nem falar direito, não, larga disso, escolhe outro. Mas não tem como nós resistirmos ao chamado de Deus, porque Deus é tão bom que Ele quer nos colocar no seu chamado. Moisés nem que demorou, mas com 80 anos ele se posicionou no chamado de Deus. Né? Tem alguns que se colocaram, viram a situação e falaram o seguinte: eis-me aqui, Senhor, como Isaías. Ou seja, ele se colocou se chamando, vamos dizer assim, né? Ou seja, falou: Deus, o Senhor tem uma obra nessa terra, então eis-me aqui, eu quero ser chamado pelo Senhor. Alguns tiveram experiências espetaculares, como Paulo, né? Que ali, na caminho de Damasco, ele tem uma experiência com Jesus muito profunda. Mas nem todos têm essa experiência de ser chamado por Deus, como foi Paulo. Por exemplo, Davi. Davi estava lá cuidando das suas ovelhas, de repente o pai dele chama, ele chega para o pai e fala: o que foi, pai? Samuel chega perto dele, ou seja, o profeta Samuel estava na casa, foi lá, orou por ele, ungiu a vida dele. O que ele fez? Voltou a cuidar das ovelhas. Ou seja, foi um chamado simples, simplesmente recebeu uma oração e declarando que ele tinha um chamado, e ele voltou a cuidar das ovelhas, a vida continuou do jeito que estava. Então o chamado de Deus é algo muito poderoso para nós. E Maria, ela teve um chamado em Deus para cumprir o propósito aqui na terra, né? Nós usaremos a vida dela agora para nós discernirmos essas fases quando Deus te chama, as fases para cumprirmos o propósito de Deus, amém? Então a primeira fase que eu queria te falar é a fase da perturbação. Vamos ler o texto, né, que está proposto de nós lermos, lá em Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar:
no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Olha só, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque será cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Olha só que palavra poderosa, né? Então, o primeiro aspecto que eu quero ver com você é essa perturbação, onde ali em Lucas capítulo 1, versículo 29, fala o seguinte: Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Olha só, é paradoxal pensar que o Deus da paz tirou a paz dela, né? Ou seja, de repente, vem em nossas mentes uma série de questionamentos a respeito do chamado, né? Fica a dúvida: será que é de Deus? Será que não é de Deus? Entendeu? Muitos querem, às vezes, ter uma certeza absoluta, mas precisam entender que existe um espaço da fé com relação a isso tudo, né? Então, Maria, ela foi chamada para um grande propósito. Às vezes, o Senhor ele vai te perturbar para que você possa o quê? Exatamente ir orar. Você vai buscar a Deus em oração. Você vai buscar a Deus para ter clareza no que Ele quer de você. Então, às vezes, você tem um chamado para começar uma faculdade, você tem um chamado para ir para um trabalho, você tem um chamado às vezes para ser pastor, para ser um líder de célula, para ser um anfitrião da célula, né? Você tem um chamado para discipular alguém e aquilo fica em dúvida, ou seja, aquela ideia na sua mente fica te perturbando o tempo todo, sempre aquilo vem no seu coração, né? Ou seja, você deve orar com relação a isso o tempo todo. Outra coisa que eu quero te falar é a fase do entendimento, ou seja, depois que Maria foi perturbada com o chamado de Deus sobre a vida dela, ela teve entendimento. Porque lá no versículo 31 fala o seguinte: Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Ou seja, o chamado de Maria agora ficou claro: terás um filho, terás um filho. Mas mesmo assim vem questionamento, né? Ou seja, o que pode ter surgido na mente de Maria? Tipo, uai, mas como assim eu vou ter um filho? Eu nem casada estou. Já falaram com José? Será que vai ser com José? Não estou entendendo. Ou seja, eu entendi o que é para fazer, mas o como vai acontecer ela não sabia, né? Eu nem sou casada ainda, né? Pode ter passado na vida dela. Mas o primeiro passo foi dado. Entender que ela tem um chamado, entender para que foi o chamado, né? Ela sabia disso. Então, às vezes, né, o que pode acontecer? Muitos acham que o chamado é só para alguma coisa como um pastor. Ah, chamado para ser pastor, só pastor que tem chamado. Não, você tem chamado para outras coisas, você precisa ter clareza nisso também, né? A sua profissão é um chamado, liderar a célula é um chamado, né? Isso tudo. Então, a fase do entendimento ela é muito importante para nós.